Canal 8, a TV que você vê. Olá, amigos da TV Rio Branco, são 11 horas e 15 minutos no Acre. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, ao vivo no canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje, quarta-feira, 14 de outubro de 2020. O programa de hoje começa falando sobre a luta contra o câncer, especialmente sobre o câncer de mama. Eu vou entrevistar no primeiro bloco a dona Maria Inês Pereira de Melo. Ela escreveu este livro aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar, tá? Com exclusividade para você. São 78 páginas, onde ela fala da importância, né, de você fazer o diagnóstico, o tratamento e encarar a doença com a seriedade que ela requer. Claro que sempre contando com a ajuda dos médicos, dos profissionais, dos medicamentos e, acima de tudo, de Deus, né? Sem isso, sem Ele, nada se vence. Sem Ele, seremos derrotados, certamente. Depois eu converso com o pastor Gilberto Cabral, líder da Igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus que vem sendo perseguida, né, pelos órgãos de controle da Covid-19. Eu acho que tudo que você faz de forma exagerada acaba prejudicando e muito. É o que está acontecendo. A Igreja Assembleia de Deus hoje é vítima de uma perseguição implacável. Isso está na cara, todo mundo vê, não precisa de lente. Podemos ver a olho nu, como se diz no popular. Aí no final do programa eu converso com o Calbi. O Calbi é um desses profissionais liberais que foi prejudicado, né? Foi prejudicado diretamente com a pandemia. Ele vive de vender livros, ele vende outros produtos e foi proibido de vender, até porque o mercado parou, as aulas tiveram início em março e antes do final do mês, infelizmente, as escolas foram fechadas, as escolas públicas e as privadas, e até hoje não retornaram. Algumas estão aí usando as ferramentas da internet para não perder o ano totalmente, mas a maioria, no caso das escolas públicas, as escolas públicas estão fechadas ainda. Muito bem. E agora, com o apoio do Arasuper, também do Araújo Mix, que compõe a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, eu tenho o prazer de conversar então com ela, Maria Inês Pereira de Melo. Seja bem-vinda. Prazer todo Bom meu, dia. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa emissora para trazer uma mensagem para as mulheres do meu estado do Acre. A senhora contraiu a doença há quanto tempo já? Eu fui diagnosticada com CA da mama no final de 2018 para início de 2019. Eu recebi o diagnóstico do CA aqui mesmo na cidade de Rio Branco e movida pelo incentivo dos amigos e também abençoada com uma vaga no Hospital de Amor, eu resolvi fazer o tratamento lá. Durante todo o período de tratamento, eu passei por fase de cirurgia, era na mama esquerda, o nódulo, e depois quimioterapia, posteriormente radioterapia. Hoje eu faço acompanhamentos e ainda tomo medicação oral. Esse pequeno relato, né, transformando dor em alegria, que eu não chamaria de um livro, Mostra porque eu estou longe de ser uma escritora, mas no período da quimioterapia, eu estava numa fase muito difícil, é uma fase assim que eu tinha bastante reações, estava muito depressiva, porque não é fácil receber um diagnóstico de um câncer de mama. De repente você tem sua vida, seus planos, tudo traçado, e aí você recebe um diagnóstico que vai mudar a sua vida, a sua rotina. Então eu comecei, meu filho me motivou a descrever todas as fases do tratamento e como era a vida de alguém que estava batalhando para ficar viva nesse período. Legal. Eu já vou fazer outras perguntas, mas porém eu vou aqui fazer uma pequena apresentação. Dizem que a ordem dos tratores não altera uma estrada, segundo Manuel Machado. Então, a ordem dos fatores não altera um produto. Vamos lá. Quem é Maria Inês Pereira de Melo? Graduada em Pedagogia,
pós-graduada em Segurança Pública e Complexidade, exerceu a função de policial militar e ainda de professora substituta da Universidade Federal do Acre, a nossa UFAC. Atualmente descobre o mundo a partir de vivências adquiridas durante o tratamento de câncer no Hospital de Amor, em Barretos. Está aí. A senhora ainda está nas ruas ou já está na reserva? Eu já estou na reserva da Polícia Militar, mas eu fiquei durante 27 anos na minha instituição, da qual eu tenho bastante respeito, que é a PM. Tá, nós temos aqui também uma policial militar, já na reserva. Sargento, é? É? É você? Sargento Barbosa? Hã? Tenente. Tenente, eu estava querendo diminuir. Tenente Barbosa está aqui com a gente, colega de trabalho de Sim, vocês. sim. Vocês entraram mais ou menos no mesmo período? Nós entramos na Polícia Militar na mesma época, como soldados, e fizemos o curso, inclusive para oficial, também na mesma época. Olha aí. Nós somos colegas amigas há mais de 30 anos, né? Somos já bem calejada aí a nossa amizade, já está bem consolidada. Qual é essa experiência de ser policial militar? Como é que a senhora descreve? É uma profissão, primeiro que você tem que, eu diria que você tem que ter uma certa aptidão. Sim. Você tem que querer, né? Você não pode ser policial apenas por... É claro que a necessidade muitas vezes faz apenas a pessoa... pelo contra-cheque. Faz a pessoa optar nessa profissão. Claro. Mas uma profissão que requer autocontrole, que requer dinamismo, dedicação integral, de risco, alto risco, que tem um estresse muito grande, uma carga de estresse muito grande e que você tem que estar preparado, né, para passar por essa fase sem ter muitos acometimentos na sua vida diária. Os especialistas costumam afirmar, e eu também concordo, que o sucesso do tratamento de uma doença como o câncer depende de uma série de fatores, entre os quais o diagnóstico ainda precoce. Foi o seu caso? Infelizmente, muito embora eu fizesse a mamografia, no período de janeiro a final de dezembro surgiu o câncer de mama, inclusive já no grau 3, de forma invasiva. Mas você está totalmente correto. O que vai fazer a diferença na vida das pessoas, das mulheres que são diagnosticadas com CA da mama, é o diagnóstico precoce. A precocidade garante, inclusive, até 95% de chances de cura. Então, quanto mais cedo a descoberta, mais chances de cura. Por que a senhora conseguiu transformar dor em alegria? Porque é o título do livro. Dor em alegria. Porque quando eu estava passando pela fase mais difícil, que eu um dia parei e falei, nossa, talvez eu não consiga, surgiu a ideia de fazer esse pequeno relato. E aí eu fui vendo a vivência de outras mulheres no hospital que colaboraram, inclusive, com esse pequeno livro, que todas nós ali estávamos com o mesmo objetivo, que era permanecer viva, vencer, abraçar nossos familiares de novo. Eu que estava longe da cidade, voltar à cidade de Rio Branco, rever minha família, meus amigos. Então, eu fui motivada, quanto mais eu passava a fase difícil, mais eu me motivava a trazer uma mensagem para alguém. E eu comecei isso já no próprio hospital, conversando com mulheres. Qual foi o período que a senhora passou lá no hospital? Eu passei o ano de 2019, todo no Hospital de Amor, fazendo tratamento, o ano inteiro. E até o início de 2020, ainda também fazendo alguns acompanhamentos. Quem estava com a senhora da família? Somente o meu filho. Eu tenho um único filho e ele me acompanhou, não largou as minhas mãos durante o período inteiro. E ele é um jovem bastante otimista, então ele foi o meu... Eu diria que o meu fator motivacional. Qual a idade dele? Meu filho hoje tem 26 anos, ele está lá em São José do Rio Preto, São Paulo, esteve aqui, mas retornou. E eu vim justamente para cumprir esse objetivo, que é trazer essa grande mensagem. A senhora mora em Rio Preto agora? Moro em São José do Rio Preto. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. No uma rumo hora de Minas para Gerais. Isso. Fronteira, depois. Pertinho ali de Frutal, ali já. Isso. Na região. O senhor conhece bem. Tive uma temporada por lá, já nas Certo. 2 vezes. Cidade
agradabilíssima. Sim, São José do Rio Preto É uma cidade pequena e ao mesmo tempo grande, que é desenvolvida, muito desenvolvida. Né? Legal. Como é a maioria das cidades de São Paulo, né? Sim. Cidades pequenas, mas que tem vida, né? Assim como lá em Minas também. Tá. E como é que foi essa convivência, digamos assim, bem distante com a família? Seus irmãos, não é fácil, pais. né? Eu tenho 2 irmãos que ficaram, na época meu pai ainda estava conosco, eu tinha a responsabilidade de cuidar dele por ele ter adquirido um AVC isquêmico, ele tinha dificuldades de mobilidade, então... Mas que drama, hein? Qual era a idade dele? Quando eu fui, ele estava com 80 anos, e aí foi muito difícil conversar com ele, que eu teria que viajar e me afastar dele. E assim, eu nunca contei a verdade sobre a doença, mas eu acho que ele me conhecia muito e ele desconfiava que tinha alguma coisa errada. Então, já no final do lançamento, do término aí da conclusão do livro, dia 15 de agosto, meu pai faleceu. Então, meu filho estava aqui em Rio Branco e eu estava lá em Rio Preto, eu e Deus. E aí eu recebi a notícia que meu pai não havia dormido e não tinha acordado. Aí eu acho que foi o período mais difícil de tudo que eu já passei, pelo apego que eu tinha a ele como ser humano e como meu pai. E a notícia, assim, eu poder vir, a despedida, não ter a despedida, ele aí estava como homenageado, eu tive que mudar já em memória. E eu tive uma grande pessoa que me ajudou bastante na revisão, chamada Gobi Puli. Então, no final, a senhora teve que mudar o início. Sim, no final eu tive que mudar o início. Foi uma fase difícil, né? Muito difícil. Mas como você citou no início, a fé tem que permanecer, você tem que crer. Não, sem a fé a senhora não estaria aqui. Sem a fé eu não estaria aqui. Sem Deus ter permitido, eu também não estaria aqui. Agora, eu imagino, eu tento ter uma noção, mas só a senhora para ter isso, né? Viveu na pele. O drama de vocês dois, né? A senhora cuidando de uma doença terrível e ele também já em fase avançada, idade já, um tentando ajudar o outro e os dois praticamente sem forças, né? Realmente. O idoso, ele necessita, né? Além do acompanhamento, ele necessita de carinho, Sim. de atenção. E nós tínhamos um grande vínculo. Havia um feedback muito grande entre eu e ele. O amor era recíproco, assim como meus irmãos quando assumiram o compromisso de ficar com ele. Mas a despedida maior já foi no aeroporto, quando meu filho ficou lá. Eu relato isso no livro. Ele com a esperança de que eu voltasse. Então você deixa tudo para trás, coloca uma pequena mochila e sai. E você não sabe qual vai ser seu destino. Então isso foi um fator que me motivou a persistir, a ter fé, a acreditar. Eu não sei quanto tempo eu tenho, porque ninguém sabe. É verdade. Ninguém sabe quanto tempo tem. Aqui a página 47 tem um capítulo, talvez seja um dos mais importantes, não menosprezando os demais, apoio da família e de amigos. É muito importante. A pessoa que recebe o diagnóstico, ele precisa estar amparado. Primeiro por uma equipe médica competente, humanizada. Depois o apoio da família, porque a família sofre junto com você. A família carrega também o drama desse sofrimento. E ter o apoio de amigos que te mandam mensagens, que te dizem que você vai conseguir, que estão torcendo por você, tudo isso também é muito importante. Eu vi relatos lá de muitas mulheres que iniciaram tratamentos e foram desamparadas completamente por seus companheiros, o que elas chamavam de esposo, o que no meu ponto de vista eu chamo de covarde, que largaram elas no hospital e simplesmente disseram que não podiam se dedicar porque não iam parar suas próprias vidas. Então isso choca muito. Porque é um momento que você precisa do apoio. Pois é, aí que está. No momento que a senhora mais precisava do apoio do seu pai, ele não tinha como lhe apoiar. Isso, meu pai porque não tinha... Porque estava vivendo um drama, talvez até... ele não tinha por um motivo além das suas Ele posses. também estava a precisar de apoio. Ele também precisava de apoio. Mas os que podiam me apoiar, me apoiaram.
Os amigos me deram as mãos. A Polícia Militar, eu tive o apoio de uma grande porcentagem de amigos da minha instituição, que se mobilizaram, inclusive, com ajudas financeiras, com cotas, com contribuições. O meu nome foi divulgado, fizeram feijoada. Então, houve uma mobilização muito grande para me ajudar. E eu sou muito grata até hoje por isso, a todos os amigos que contribuíram, a todas as pessoas que não largam as mãos daquele que mais precisa no momento certo. Aqui na página, no início do livro, tem tipo uma apresentação do Dr. Rafael Luiz Aikel, Dr. Rafael, que é o médico fundador e chefe do setor de mastologia e reconstrução mamária do Hospital de Amor. Dr. Rafael, ele participou do prefácio do meu livro, ele mesmo escreveu. Ele é o fundador da mastologia do Hospital de Amor de Barretos. Há 40 anos ele labuta nesse local. Ele é o responsável por toda a parte da mastologia. Ele é um médico comprometido, humano e assim bastante pesquisador na área do câncer de mama. Ele é referência no Brasil, assim como outros médicos são referências, como o Dr. Buzaide, Maluf, que é referência no Hospital Einstein, Beneficência Portuguesa, AC Camargo. O Dr. Rafael é no Hospital de Amor de Barretos. Então, ele foi o médico que me acompanhou durante o tratamento. Aqui a senhora fala o câncer além da estatística. Ainda bem que a senhora não entrou na estatística perversa, né? A senhora está vencendo. Eu sou da estatística do diagnóstico, né? No ano de 2018 para 2019, mais de 58 mil mulheres receberam o diagnóstico do CA da mama. Eu estou inclusa nesse diagnóstico do Instituto Nacional do Câncer. Para o ano de 2020, esse índice ele vai aumentar. Aumentar por quê? Porque nós tivemos a prioridade do Covid, do combate ao Covid, que paralisou, de certa forma, o atendimento nas redes normais. Então, muitas mulheres deixaram de ser diagnosticadas ou terão seu diagnóstico tardio. Legal. Há uma estimativa de mais de 60 mil mulheres que receberão o diagnóstico no ano de 2020. Quem dera que no Brasil essa redução baixasse assim, de forma inesperada, e que nenhuma mulher tivesse que passar pelo drama de tratar um câncer de mama. Na página 77, a senhora conclui o livro dizendo: mas ainda não é o fim. Explica aí pra gente. Por que não é o fim? Porque mesmo você tratando uma doença considerada grave, porque é uma doença grave que requer de você bastante fé, você tem que ser bastante resiliente. Não é o fim porque eu estou aqui trazendo essa mensagem para as mulheres do meu Acre. Realizem seus exames precocemente. O Hospital de Amor, aqui de Rio Branco, disponibiliza dos exames de mamografia e do PCCU no horário das 9 às 17. Só precisa levar o cartão do SUS, carteira de identidade e um comprovante de endereço. Acima dos 40 anos, você deve realizar o seu exame. Esse exame deve ser anual. Após os 50, aí ficam a cada 2 anos. É importante lembrar do câncer de útero, né, do colo de útero. Muitas jovens são acometidas pelo câncer de colo de útero. Essa mensagem vai para todas as mulheres do meu estado, principalmente aquelas mulheres dos lugares mais longínquos, aí dos bairros mais distantes. Minhas queridas, não deixem de ir ao hospital. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance de cura. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu acredito que serviu como exemplo para quem está fazendo tratamento, está sem fé, achando que já está derrotado e que já é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Você pode lutar, você pode ter fé. Eu que agradeço aqui a oportunidade, viu, de ter essa chance de levar essa mensagem. Foi um prazer. Sucesso para a senhora. Prazer foi e parabéns meu. pela bela obra, pela resistência. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o pastor Gilberto Cabral. São apenas 2 minutos. Até já.